Olá pessoal, dando continuidade então essa pequena explicação para vocês, vamos dar sequência então às próximas fases do processo da Revolução Industrial, ok? Então vamos trabalhar a segunda, a terceira e falar um pouquinho da quarta Revolução Industrial. Vamos lá! A segunda Revolução Industrial então, ela vai se dar na época entre 1860 até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Aqui ela vai ter atingido outros países, porque a primeira se deteve somente à região da Inglaterra. Aqui nós vamos ter então a Revolução se expandindo para a Itália, Alemanha, França, Rússia, saindo também dessa questão só do continente europeu, indo para a Ásia, Japão, Rússia e a América, os Estados Unidos. Nessa segunda fase, o que vai se destacar são novas invenções. Como eu falei para vocês, a tecnologia ela não para, a ciência não para. Por quê? Vivemos numa sociedade, então, que tem por economia o capitalismo, então a busca pelo lucro. Então, as inovações estão sempre acontecendo. Então, aqui nessa segunda fase da Revolução Industrial, a gente vai ter a invenção da energia elétrica, que é tão importante para nós nos dias de hoje. A princípio ela era abastecida por carvão, e aí conforme vão surgindo as invenções, surge o petróleo, e aí passa também a ter o abastecimento das usinas termoelétricas também por carvão e petróleo. Há um aumento nessa produção industrial, porque a tecnologia vai aumentando, então a probabilidade do sistema é uma melhoria. Desenvolvimento da indústria química, então medicamentos, cosméticos, invenção do aço, porque na primeira se obtinha só o ferro, então aqui passa a se ter a obtenção de aço. E vai começando a se ter problemas também em busca de matéria-prima para a indústria, mercado consumidor, até porque também vai se gerar uma concorrência muito forte. Essa concorrência por mercado consumidor é uma das causas que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então, vai se ter que inventar novas situações para resolver esse problema da concorrência. Então, vão buscar colônias, enfim, problemas que vamos enfrentá-los mais à frente. Bom, essa segunda Revolução Industrial, então, ela se deteve então no uso da eletricidade, na invenção do petróleo, permitiu uma especialização maior do trabalho, então o produtor passa a dividir as tarefas, já era dividido já na manufatura, que também vai ser dividida as tarefas, então causando uma alienação, porque o produtor não conhecia a maneira de como produzir aquilo que ele estava fazendo. E aí também vai existir um modo de produção nessa segunda Revolução Industrial que é chamado de Fordismo. O que seria esse Fordismo? Fordismo é a produção em massa. Por exemplo, tu produz demais uma coisa, vamos colocar aí automóveis como exemplo, aqui tem uma imagem, porque o Fordismo ele surge nos Estados Unidos, um dos países aí dessa segunda fase da Revolução. E o Henry Ford, quando ele criou a fábrica de automóveis Ford, ele inventa esse processo de produção que é o Fordismo. O Fordismo seria produzir em série uma quantidade muito grande. Perceba-se que cada trabalhador está numa determinada função, então o trabalhador também não se desloca ao seu trabalho, e sim, ele executa a sua tarefa através do momento que o carro passa pela esteira. Então ele fica parado esperando chegar o momento em que ele vai desempenhar a sua função, e cada trabalhador tem uma função. Isso causa uma alienação, porque tu não conhece como o processo total de fabricação do produto ele acontece, e ao mesmo tempo tu segue a velocidade da máquina, porque tu tá numa indústria, então não é o teu ritmo, E se produzia muito para se obter o lucro a partir dessa quantidade de venda. Então não se está preocupado com a qualidade, sim com a quantidade. Então esse é o Fordismo, o modo de produção fordista. Que mais uma imagem então mostrando isso. Então surge
esse modo de produção que produz demais para obter lucro na quantidade, ele surge aí nessa segunda fase com a produção de automóveis da Ford nos Estados Unidos. A terceira revolução industrial, ela vai se dar após a Segunda Guerra Mundial e com isso, né, a gente tem várias características aqui. Eu botei um ponto de interrogação aqui, por quê? Porque esse ponto de interrogação ele vai nos dar o seguinte, alguns pesquisadores trabalham com as três revoluções industriais. E hoje se fala muito, é um termo muito atual, falar nessa quarta revolução industrial. Então, a partir de 1970, 80, já se fala nessa quarta revolução industrial. Então, o que seria a terceira? Né? Um pouquinho já misturada com a quarta. Primeiramente, a popularidade do computador. O computador passa a ser popular, de acesso fácil. E também o encurtador de distâncias, né? Enquanto que na primeira revolução a gente só tinha o telégrafo, na segunda já tem o telefone. Então, na segunda revolução ali a gente tem a eletricidade, o automóvel, o telefone, né? O avião. Aqui a gente vai ter, no caso, a popularização do computador, facilitando muito a nossa vida. A microeletrônica, né? Cada aparelho de menor proporção, mas com uma gigantesca capacidade de operação. A robótica seria isso também, a diminuição dos empregos, né? Com uma tecnologia de ponta mais avançada. A química fina, a biotecnologia, a ciência cada vez evoluindo mais, nos recursos com a saúde, com a telecomunicação, com alimentos, medicamentos, tudo isso, né? A informática que vai diminuir as distâncias, fazendo essa consolidação da globalização, esse mundo então interligado, conectado, como se a gente fosse uma fábrica global. Então hoje é um exemplo muito importante a situação que a gente está vivendo agora, a professora passando o vídeo para vocês à distância e usando a tecnologia da informatização. E isso gera uma situação muito negativa, né? Cada vez o ambiente sente mais essa questão da indústria, do consumo, do uso de matérias-primas cada vez maior, e ao mesmo tempo que a robótica, a tecnologia ela avança, a gente tem um número e um índice muito grande de desemprego. E isso é muito preocupante para nós. Então, além dos aspectos positivos que vocês fariam uma lista enorme para mim, de coisas aí que a tecnologia nos proporciona, como lazer, informatização, comunicação, transportes, enfim, uma gama enorme de exemplos, a gente tem vários também negativos, como poluição, como degradação do meio ambiente, como desemprego, como criminalidade gerada por esse desemprego, violência, aumento das drogas, do tráfico, né? E assim a gente também lista uma lista enorme, né? Mas isso aí vai ser uma atividade para mais adiante. Aqui então algumas imagens, né? Mostrando para vocês essa terceira revolução industrial. A robótica aqui, vocês veem uma fábrica de automóveis que não tem nenhum funcionário, né? A robótica direto aqui, né? Isso... quem utiliza muito esse exemplo de indústria é o Japão. Aqui, né, do computador a gente passa para vários outros dispositivos, tablet, androids, né, enfim, os iPhone, né, e assim sucessivamente. Hoje a gente trabalha na ideia da quarta revolução industrial, seria a nanotecnologia. O que seria a nanotecnologia? Esse microchip aí é um sistema operacional informativo da computação que executa diversas tarefas. O modo de produção da indústria para fazer a indústria funcionar na segunda fase foi o Fordismo. Na terceira será o Toyotismo, também executado numa fábrica de automóveis, que é a Toyota no Japão. E aqui vai ser o contrário. Então, para comparar o Fordismo com o Toyotismo é muito fácil. Enquanto o Fordismo trabalhava com a quantidade para depois lucrar, fabricava muito em série, em massa, para depois obter lucro. O Toyotismo não. O Toyotismo, então, ele vai
vai ter uma flexibilização da produção, ou seja, ele não desperdiça nada de estoque, e o just in time, ou seja, o tempo correto nessa produção, a entrega correta. Então eles fazem uma pesquisa de mercado que é chamada de venda casada. Quando eles produzem algo, eles já têm o mercado consumidor já disponível para aquele produto. Então não há desperdício de tempo, a mão de obra é qualificada e multifuncional, o operário ele executa qualquer tarefa, ele pode proceder em qualquer processo da produção. O foco na gestão da qualidade, então eles não vão trabalhar produzindo uma gama imensa de produtos, não. É selecionado o produto e sim há uma preocupação não com a quantidade, sim com a qualidade e diferenciação no mercado. Então eles não estão preocupados com o preço final, em proporcionar, porque quanto mais eu faço lá no Fordismo, mais barato se torna o produto. Aí eu vou lucrar com a quantidade. Aqui não, eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com a qualidade, né? Esse é o diferencial. E eles trabalham o tempo inteiro com a análise das demandas no mercado. Bom, aqui então as 3 fases dessa revolução industrial e a quarta fase, né? Então a quarta fase a gente fala dessa nanotecnologia, esse mundo, né, conectado, né? A cyberconexão aí, esse mundo que a gente não está isolado, por mais que a gente enfrente o isolamento, a gente está conectado a tudo. Esse seria essa quarta revolução industrial e se falando sempre nessa nanotecnologia, a diminuição do volume, mas a ampliação da tecnologia. Tá? Um pequeno resumo aqui das 3 fases. A primeira fase, então, somente aconteceu na Inglaterra, com o uso do carvão, a maior invenção, a máquina a vapor, e o que era produzido era o setor têxtil. Nos transportes temos a locomotiva e o barco a vapor. Segunda revolução, se espalha pelo mundo, Estados Unidos, Japão, Rússia, Itália, França, Alemanha. A gente tem a invenção da eletricidade, o uso do petróleo, telefone, automóveis, química fina. A terceira, após a Segunda, né, Guerra Mundial, a gente tem as datas, né, gente, para não confundir vocês, né, às vezes eu pego alguns slides da internet, mas é a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, se detém bastante aí na nanotecnologia, biotecnologias, né, robótica, computadores e essa faixa etária ali da década de 70, 80 em diante seria já essa quarta revolução industrial aí para alguns pesquisadores mais atualizados. Ok, gente? Foi um prazer imenso, espero que eu tenha ajudado com essa explicação rápida e desejo para vocês bons estudos.